estamos nos aproximando rapidamente do momento do despertar da humanidade. O momento pelo qual muitos vêm esperando e rezando para finalmente alcançar. E, claro, já ouviu muitas declarações como essa ao longo dos últimos anos, seguidos, aparentemente, por um silêncio engolindo tudo. Nada mais. Apenas desânimo e profunda decepção. No entanto, é necessário incentivá-lo a esperar pela sua chegada iminente, para que em seguida, com firmeza e determinação segure a intenção para que isso aconteça. E a intenção da humanidade, uma intenção coletiva de que ela se realize. Apesar das muitas decepções, todos sabem que o despertar da humanidade é inevitável, e que deve acontecer, em breve, porque o presente desconhecimento em massa da natureza espiritual da humanidade não vem de encontro ao melhor interesse de ninguém, ao mesmo tempo em que causa um sofrimento indescritível a todo mundo. E o seu conhecimento, dos mostradores de caminho e portadores de luz, permitiram que se mantivesse forte e comprometido com o despertar da humanidade, apesar da longa e árdua jornada e dos muitos reveses que aparentemente experimentaram na medida em que viajavam juntos. Encarnou para mostrar o caminho, e como podem ver, pela enorme quantidade de informações disponíveis na web de sites espirituais, demonstra que estão fazendo isso acontecer. O fantástico progresso feito na última década confirma que não há absolutamente nenhuma chance de qualquer retrocesso e que o avanço continua a ser construído sobre bases, sobre as quais a ilusão construída se desmorona e está sendo irremediavelmente afastada. Por exemplo, este canal acreditava que o despertar ocorreria até o Natal de 2003. Ficou intensamente decepcionado quando isso não aconteceu, todavia, após reavaliar a situação, percebeu isso, chegando à conclusão de que apenas tinha sido inevitavelmente atrasado. Ele continua a manter a luz, assim como todos vocês, e é essa constante, persistente, intenção indomável de fazer acontecer o que todos esperam que está possibilitando a sua realização. Não desanime agora, logo quando se aproxima da linha de chegada, pois, não obstante as notícias de guerras e conflitos em todo o mundo, está realmente muito próximo de alcançar seu objetivo. A mudança é muito perturbadora para a maioria, porque a vida humana é muito mais preocupada com a estabilidade, regularidade e continuidade e que esse estado, aparentemente fornece a segurança que todos ensejam. Mas na Terra a mudança é endêmica. Em sua história relativamente recente, para citar apenas alguns, teve o Renascimento, a Revolução Industrial, a legislação para acabar com a escravidão, a ascensão dos sindicatos de negociações, sufrágio das mulheres, muitos tipos de diversificações políticas e religiosas, e numerosas alterações técnicas nos transportes, comunicação, medicina, e claro, o crescimento das empresas multinacionais que parecem responder apenas a si mesmas. Todas essas mudanças foram extremamente perturbadoras e inquietantes em seu caminho, e ainda assim, aprendeu a conviver com elas e tirar proveito dos benefícios que muitos delas introduziram. Agora, está num novo período de enormes mudanças, muito mais intensas e perturbadoras do que qualquer uma que tenha acontecido antes, irá sobreviver. Enormes benefícios resultarão das perturbações em andamento, que no momento, veem como algo que poderia levar a algum maior desenvolvimento, possivelmente guerras catastróficas. Sim, suas modernas e tecnológicas armas são incrivelmente poderosas e se usadas trariam sofrimentos injustos para milhões de pessoas. Isso não vai acontecer. Como frequentemente tem sido dito por aqueles nos reinos espirituais, através dos diversos canais que usam para se comunicar com você, o tempo para a guerra é passado.
Chega de estar plenamente consciente das consequências desastrosas que novas guerras teriam sobre a humanidade e o planeta, garantindo que em nenhum lugar da Terra, políticos terão autoridade para se envolver em guerras e que aquelas atualmente em andamento chegarão a um final, preparando o palco para uma abertura em todo o mundo de corações e mentes, numa escala nunca antes vista ou sequer remotamente imaginada possível. A humanidade como um todo está farta dos efeitos das guerras em seu belo planeta, guerras que têm sido um companheiro constante na vida na Terra por eras. Na presente época, aqueles que perderam entes queridos ou os viram severa e permanentemente incapacitados, seja fisicamente ou psicologicamente, devido à guerra, já não veem esse sofrimento como um sacrifício necessário e inevitável para o bem de uma nação, a qual devem obediência incondicional, e para garantir a paz, porque agora está claramente demonstrado que os sacrifícios dessa natureza nunca resultaram na paz. Dividir para conquistar é uma frase que tem sido usada por eras para delinear o método utilizado por aqueles no poder, para permanecer no poder, e hoje, a ameaça de ataque terrorista é um método atual, do qual muitos de vocês estão muito bem conscientes. No entanto, quem está no poder, tem gritado olha ao lobo com muita frequência e sua desonestidade e falta de integridade está sendo cada vez mais trazido à luz por muitos corajosos e determinados delatores. As tentativas de poderes, constituídos de difamar, desacreditar e manchar esses, os honestos que estão divulgando a corrupção massiva e agendas desmedidas em que estão continuamente envolvidos estão falhando. Assim como o tsunami de amor que envolve o mundo e a humanidade, também ocorre um tsunami de divulgação, que tem vindo a se constituir em força e intensidade por muitas décadas, pronto para quebrar e varrer do poder aqueles que mantêm a humanidade refém em sua luta desesperada para manter o poder que acreditam que é seu, por direito de herança. O tempo para os egoístas, arrogantes, travessos e desonestos chefes e líderes para segurar as rédeas do poder sobre a humanidade está terminado. As revelações de enorme corrupção em lugares elevados que agora estão sendo liberados numa inundação permanente de arquivos e documentos previamente secretos não pode ser suprimidas. A verdade está lá fora, e está sendo revelada. Na medida em que outras revelações, que para muitos serão incríveis, impressionantes, inacreditáveis, das atividades e planos desmedidos da chamada elite são tornados públicos, caberá a vocês, os portadores de luz e mostradores de caminho, se concentrar poderosamente e com determinação em ser amorosos em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Possivelmente cairão no medo, horror e intensa raiva, na medida em que algumas dessas revelações demonstrarem o quanto foram iludidos e enganados. Possivelmente haverá grandes surtos emocionais, quando aqueles que confiaram, descobrirem a verdade e as enormes exigências para a vingança e a punição desses corruptos surgirem. Amar o único caminho a seguir. Não existe outro caminho e é sua tarefa demonstrar isso por suas próprias atitudes e comportamentos amorosos, juntamente com a sabedoria de que todos tenham acesso, quando interiormente recolhidos em seu lugar de paz. Amor incondicional abrangente deve ser oferecido gratuitamente a todos, não importando o quanto eles possam se comportar. Isso não significa que os desconte ou ignore o que fizeram e o sofrimento que causaram. Significa lhes oferecer compaixão, garantindo que nunca estarão de novo em posição de causar estragos a outros. Exigirão muita assistência psicológica e espiritual para que possam acessar os recessos mais profundos de suas mentes, onde o conhecimento dos horrores que perpetraram está profundamente enterrado e negado, e deixá-los em sua consciência para reconhecimento. Essas almas tristes terão de ser na forma humana, amorosamente contidas até que tenham entendido a enormidade do que fizeram, e tornarem-se plenamente conscientes do sofrimento que causaram, demonstrando claramente que estão verdadeiramente arrependidas. E estar verdadeiramente arrependido é envolver-se com amor.
E o movimento claro da humanidade para a plena consciência despertará todos para o amor, a compaixão, o perdão e o entendimento, de que como espelhos para o outro, foi envolvido na aprendizagem das lições necessárias para o seu retorno do seu estado totalmente consciente. Não existe ninguém entre vocês que não tenha algum momento em que se comportou de uma maneira que hoje iria deixá-lo se sentir horrorizado e envergonhado. Lembre-se de que todos são um. Foi o coletivo que construiu a ilusão em que viveu tanta dor e sofrimento ao longo das eras e onde que cada um fez a escolha de entrar e se envolver com ela. Julgar os atuais autores de crimes contra a humanidade é imperdoável, como também é imperdoável julgarem-se a si mesmos. Algo que agora percebem, como portadores de luz e mostradores do caminho, que é muito difícil de conceber. No entanto, a ilusão foi construída para experimentar a separação de Deus, a partir de sua origem, e que só poderia ser uma experiência muito dolorosa para todos os envolvidos. A separação é um estado de cada um por si. E todo ser humano participou desse jogo. Mas, isso nunca aconteceu. Pareceu extremamente real, mesmo que não fosse. Há muito poucos entre vocês que não se envolveram emocionalmente ao ler um romance ou assistiu a um filme, mesmo sabendo que era só uma história, muito irreal, e que ainda assim, talvez tenham soltado um grande suspiro de alívio quando chegou ao fim com os mocinhos ganhar. Então, na verdade, não há nada a perdoar, porque nada desse aparente e intenso sofrimento realmente aconteceu. Como pode ser difícil perdoar nada? Deixe de lado seu foco sobre a dor, sofrimento e ressentimento causados injustamente no passado e o ressentimento que ele provoca, porque resmungar sobre ele o preserva, fazendo com que continue a sofrer quando realmente não há nenhuma necessidade. Perdoar é libertar-se. Perdoa incondicionalmente, mas não da forma: eu te perdoo, mas não vou esquecer a dor que me causou. Ou, eu te perdoo desta vez, mas se isso acontecer novamente, cuidado. O perdão condicional não tem sentido, é uma tentativa de colocar a culpa paternalista em outro, ao mesmo tempo demonstrando a sua própria impecabilidade. O pecado é endêmico na ilusão, mas na realidade não existe e nunca ocorreu. O tempo para julgamento e sua comitiva de condenação, punição, falta de perdão e culpa é passado, porque isso bloqueia a entrada para o seu coração, fechando o amor que o rodeia, a entrar para lhe trazer alegria abundante. Relaxe diariamente naquele santuário interior que cada um possui, e comungue livremente com aqueles nos reinos espirituais que sempre estão com você, oferecendo socorro, encorajamento e amor. Permita que o amor oferecido flua livremente através de você, e delicie-se com a sensação de valor e autoestima que isso lhe traz. Que prazer! Esta alegria inestimável é a vontade de Deus para consigo, e que quando acordar em breve, este será seu estado eterno e permanente de existência. Seu irmão amoroso, Jesus.